Tá todo mundo falando, eu tive que voltar mais cedo por causa do intercâmbio, eu tive que ficar em quarentena por causa do intercâmbio. Bom, eu vou mostrar pra vocês que o meu foi bem diferente. E eu vou mostrar também o que eu aprendi com isso. Alô? Eu sou Bernardo Amaral, eu tenho 18 anos e eu fiz intercâmbio em Taiwan, na cidade de Taipei, que é a capital de lá. Bom, como já é esperado, eu vou falar pra vocês assim de cara que o meu intercâmbio foi perfeito. Obviamente. Mas tem um ponto que deixou ele melhor ainda, e que eu não tô querendo mostrar que eu sou melhor que todo mundo, mas foi sorte. Inclusive eu pude viver meu intercâmbio normalmente até o final. Por mais que Taiwan seja muito próximo da China, o que teve lá não afetou severamente o meu intercâmbio. E tudo se deve à seriedade que foram tomadas todas as prevenções, todas as ações pela população e pelo governo. Vamos lá, desde o começo. Quando chegou a notícia de que tinha um vírus novo na China, a gente tava lá felizão, a gente tinha acabado de passar o ano novo, 4 meses de intercâmbio, e tava tudo correndo tudo bem, tava tudo correndo ok. A vida de todo mundo tava tranquila naquela época, lá pra janeiro. Só que como a gente tava muito próximo da China, teve um medinho de todos os taiwaneses da gente ser um dos primeiros a entrar numa pandemia. O que o governo taiwanês fez? O governo taiwanês mandou comissários pra China, e eles viram que a situação não tava nem um pouco legal. Eles tentaram avisar a Organização Mundial da Saúde que poderia ser uma possível pandemia, porém, como Taiwan não está na Organização Mundial da Saúde por motivos políticos, a OMS simplesmente ignorou. Mas isso não fez o governo taiwanês esquecer do coronavírus. Desde o começo, a gente começou a se prevenir. Chegando lá para fevereiro, Taiwan fechou as fronteiras com a maioria dos países. E já estava todo mundo usando máscara já. Eu lembro que eu passei mal uma vez, em 2019, antes da pandemia, antes de tudo. Tive que usar máscara, porque é costume lá no leste asiático, eles usarem máscaras para moda, usarem máscaras para gripe comum. Esse negócio de usar máscara para gripe comum é uma lógica simples. Se você tá com a doença, você não vai passar pro outro, você tem que deixar essa doença pra você mesmo. Se você passar pro outro, você tá botando em risco a sua família, você tá botando em risco seus amigos, você tá botando em risco a sua nação. E o leste asiático já tem um pouco de histórico com os outros coronavírus que já passaram por aí, como a SARS. Enfim, chegou março, a gente estava cheio de esperanças pro resto do intercâmbio, a gente estava felizão, usando a nossa máscara lá, e a situação não estava nem um pouco grave lá em Taiwan. Mas os taiwaneses que estavam fora do país começaram a retornar. E o que aconteceu é que nesse mês começou a subir 30 casos por dia. E aí todo mundo começou a desesperar, todo mundo começou a ficar com muito medo de acontecer que nem estava acontecendo, por exemplo, na Europa na época. Até aquele ponto, até antes de começar a subir os casos, Taiwan tinha mais ou menos uns 15, até o final de fevereiro, uns 15 casos. E no final de março, Taiwan chegou a 300 e poucos casos. E todo mundo ficou com muito medo. Mas a gente tava com uma certa esperança, porque tem aquela coisa de você chegar de outro país e ir pro seu país na pandemia, você tem que ficar 15 dias dentro de casa, em quarentena, pra evitar o contato com as outras pessoas. E esse negócio de quarentena era um negócio bem sério lá em Taiwan. Tanto que se você furasse a quarentena, sabe quanto você tinha que pagar? 35 mil dólares americanos. Além do mais, o governo pediu pra todo mundo, quando foi pra um transporte público ou alguma coisa do tipo, sempre usar máscara. E se você se recusar a usar a máscara no transporte público, você vai pagar 15 mil dólares taiwaneses, o que é mais ou menos 2.700 reais. Todos os taiwaneses respeitaram essas regras, porque você tá protegendo ao próximo, você tá evitando que o país entre em colapso. Bom, chegando em abril, a situação já tava bem complicada lá, relativamente, claro. E eu tava acompanhando lá todo dia. A gente ainda tava indo pra escola, mas todo dia depois da escola, eu dava uma checada lá no site que atualizava todos os números do coronavírus pra ver como que Taiwan tava indo, porque eu tava com muito medo do intercâmbio acabar. Aí lá pro meio de abril, assim, parou de subir. Os casos pararam de subir, porque parou de vir taiwaneses pra Taiwan. Só que teve um dia que teve um feriado religioso e nesse dia todo mundo se aglomerou na rua, nos templos e tal. E o que o governo fez? O Ministério da Saúde, ele avisou pra todo mundo na televisão ficar em casa durante 15 dias. Não foi nenhuma obrigação, foi uma recomendação. E acabou que 50% praticamente da população taiwanesa ficou dentro de casa, inclusive a gente intercambista. Logo após o comunicado do Ministério da Saúde, a nossa coordenadora já veio pedindo pra todo mundo ficar dentro de casa. Aí começou um dos piores momentos do intercâmbio, mas que eu sabia que não era nada grave, porque naquele momento o Taiwan tinha cerca de 420 casos e 200 casos ativos. E eu dei muito azar que meu aniversário caiu no meio dessa mini quarentena que a gente teve que fazer. E foi um momento bem tenso, a gente ficou bem desanimado porque a gente achou que acabaria tudo. Só que no meio dessa quarentena, os casos começaram a diminuir muito rápido. Acabou que no final de abril, os casos eram 17 ativos, por aí. Então a nossa vida começou a voltar ao normal, não teve, na verdade, nenhuma normalidade na nossa vida, só esses 15 dias que teve, que só foi uma recomendação, não foi nenhuma obrigação ficar em casa. Eu diria que a única coisa que afetou
mais gravemente, assim, o meu intercâmbio foi... A gente tinha uma viagem marcada pra Coreia em maio e essa viagem foi cancelada, obviamente. Bem triste. Mas a gente teve a última viagem eram pra ser 9 dias, lá pro final do intercâmbio, lá pra junho. Só que a gente dividiu em 2, então parte da viagem foi em maio e parte da viagem foi em junho. E foi perfeito, foi muito bom. E a gente, em momento algum, parou de ir na escola, só na nossa mini quarentena. E, obviamente, nas férias. E Taiwan é um exemplo pra todo mundo seguir, pro Brasil e pros outros países também. Porque eles aplicaram o prevenir é melhor que remediar. Desde o início eles já estavam preparados para a pandemia e hoje eles estão aí. Todo mundo indo para aula, eu vejo meus colegas indo para aula, comércio funcionando. Na verdade o comércio nunca parou. E isso abriu espaço para eu aprender e para eu ter um intercâmbio mais normal possível. Tudo bem que todo intercâmbio é diferente, mas deu para entender. Inclusive como Taiwan produz as máscaras, o governo criou o movimento Taiwan Can Help e consiste em dar ajudas, doar máscaras para os outros países que estão precisando. O que eu quero dizer com tudo isso? Tudo que a gente está passando aqui é muito sério e tem que ser levado a sério. Só pesquisar, seguir o exemplo de Taiwan, seguir como os taiwaneses lidaram com essa pandemia. Tem várias reportagens. Eu aprendi bastante. E para você que é futuro intercambista e está vendo esse vídeo, o meu conselho é aproveite cada segundo, porque o intercâmbio passa, é uma experiência inesquecível e nunca se sabe o que pode acontecer. Tudo bem que pra gente foi uma anormalidade e tal, mas é o melhor que você pode fazer.